Salmos de número 23. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É do conhecimento de todos que Davi foi o escritor do Salmo 23. Dos 150 salmos que temos na Bíblia, é do conhecimento que Davi escreveu a maioria. Provavelmente Davi tenha escrito de 69 a 70 salmos. Inspirados pelo Espírito Santo, eles acabaram escrevendo algo edificante, aquilo que serviria de edificação de vidas em várias gerações. E o conteúdo das mensagens dos salmos chegaram também a nós, cristãos do século 21. E as mensagens dos salmos chegaram para nós como se tivesse sido escrito ontem. Temos salmos aqui que têm mais de 4.000 anos. Temos salmos que foram escritos por Moisés, quando Moisés estava lá no deserto com o povo. Temos salmos de Salomão, salmos de Asaf, salmos dos filhos de Coré e de Davi, que é denominado como um dos grandes salmistas. Temos realmente no livro de Salmos uma didática muito forte, um ensino muito grande para as nossas vidas. E o Salmo 23 também, ele retrata Jesus Cristo como o nosso bom pastor. E eu quero realmente utilizar nesta manhã o Salmo 23 para trazer uma revelação para os nossos corações a respeito de Jesus. Nós podemos ver Jesus em todos os salmos. Aliás, a Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. Jesus é o personagem central da Bíblia. Então, ao lermos Gênesis, em Gênesis nós vemos Jesus, Êxodo, Jesus, e assim com todos os livros. Todos os livros da Bíblia, na sua mensagem figurada, apontam para Jesus Cristo. Então, Jesus é o personagem central da Bíblia.
O tema central da Bíblia é salvação. A Bíblia preocupa-se com a salvação do homem, e não somente com prosperidade, vida financeira, cura divina. Todas essas coisas estão inseridas quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por isso, Jesus disse que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, prosperidade, saúde. Mas é necessário que, em primeiro lugar, eu desenvolva a minha salvação. Eu procure realmente viver uma vida salva, e não uma vida para ser salvo. Há uma diferença nisso aí, eu acho que você compreendeu muito bem. Então a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um tema, e o tema é salvação. E nós podemos discorrer toda a Escritura e ver em toda a Escritura a imagem de Jesus ali nas entrelinhas. Então, hoje, o assunto é Jesus, o nosso bom pastor. E estamos tomando como texto básico o Salmo 23. A princípio, é bom que fique bem claro na nossa mente o modo que Deus vê a cada um de nós. Deus nos vê como ovelhas. E nós vamos saber por que Deus nos vê como ovelhas. Então, a igreja, ela é o rebanho de Deus. Isso até mesmo já foi ensinado e é ensinado no discipulado. É importante notar que foi Deus quem fez assim. Foi Deus que realmente fez com que nós víssemos, tivéssemos entendimento de que Jesus Cristo, Ele é o nosso bom pastor, e nós somos ovelhas do seu pastoreio, do seu cuidado. Logo, cada cristão é uma ovelha. Nós somos ovelhas de Cristo. Não importa como seja a nossa vida, qual seja a nossa profissão, quais sejam os nossos dons, ou até mesmo a nossa formação educacional. E a quantidade de bens que tenhamos, as posses que nós temos, não nos faz ser superiores no reino de Deus. A intelectualidade também não nos faz sermos maior do que o outro no reino de Deus. Não. Aos olhos de Deus somos um grande rebanho de ovelhas, e que estamos ao seu cuidado. Infelizmente, do lado das ovelhas também se criam os cabritos, e eles crescem e se tornam bodes. E a natureza do bode é uma natureza indomável. Então, nem todos se deixam ser domados, restaurados, cuidados, disciplinados, orientados pelo grande pastor que é Jesus. Por isso nós temos situações realmente no rebanho, na igreja,
porque verdadeiramente nem todos ainda compreenderam que são ovelhas e que devem ser ovelhas. E como ovelhas de Cristo, é importante saber que as ovelhas de Cristo não dão trabalho. Entenderam o que eu falei? Eu vou repetir. Aquele que verdadeiramente é ovelha de Cristo, ele não dá trabalho. Ele é uma peça útil, necessária, importante no rebanho. Já o cabrito, que cresceu e se tornou bode, é aonde realmente podemos dizer não é a peça importante no rebanho. A peça importante no rebanho são as ovelhas. Ovelhas têm realmente qualidades, têm. Ovelhas têm características, têm. E é tudo isso que nós vamos ver hoje aqui, para a glória do Senhor. Se nós somos cristãos, somos ovelhas. Quem é cristão aí, diga amém. Olha, essa colocação que é muito importante. Quem é cristão é a ovelha, porque o bode não é cristão. O cabrito não é cristão. O cabrito é um bode em formação. Ele não é cristão. Todo verdadeiro cristão é ovelha. E nesta manhã, ao introduzirmos essas coisas, nós devemos nos avaliar. Nós devemos nos perguntar. Cada um deve fazer a seguinte pergunta a si mesmo: eu estou sendo ovelha de Cristo? Verdadeiramente Jesus está exercendo o governo como o nosso bom pastor na minha vida? Porque podemos até mesmo estar equivocados com nós mesmos. Podemos nos achar ser e não ser. Precisamos entender quais são as características de uma ovelha para poder nos igualar e realmente nos denominarmos como ovelhas de Cristo. Então, se você é cristão, então você é uma ovelha. E é uma ovelha do rebanho de Cristo. E isso é muito importante. Jesus disse, e ficou muito claro: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Estamos ouvindo a voz de Cristo. Cristo tem governado as nossas vidas através da sua palavra? Ou somos alguém apenas que estamos na igreja e vemos a igreja como uma reunião, um ajuntamento de pessoas que participam de um momento de música, de um momento de aprendizado da palavra, mas ainda não caiu a ficha, talvez, daquilo que verdadeiramente é. Você é uma ovelha de Cristo. Viva sendo uma ovelha de Cristo. Amém? Há um quadro comparativo que eu quero descrever para vocês. Prestem atenção, por favor. O pastor e a ovelha. Quais são as responsabilidades do pastor? Jesus, como nosso bom pastor, ele governa, ele guia, ele alimenta e ele protege
as ovelhas. Fala comigo, por favor. Governa, guia, alimenta e protege. Essas 4 responsabilidades também foram passadas para os pastores auxiliares. Todos aqueles que têm o cuidado do rebanho do Senhor, eles exercem o serviço de pastor auxiliar. Eles estão auxiliando a Jesus. Jesus é o sumo pastor, é o grande pastor, é o bom pastor, é o supremo pastor. Mas tem os pastores auxiliares. Ele tem o compromisso tanto quanto Jesus tem. Se Jesus tem o compromisso de governar, guiar, alimentar e proteger, os pastores auxiliares também eles têm esta responsabilidade, que é também a responsabilidade de governar, guiar, alimentar e proteger. Repete, por favor. Governar, guiar, alimentar e proteger. Esse é o papel do nosso bom pastor Jesus e dos pastores auxiliares que ele constituiu na terra. Agora, quais são as responsabilidades das ovelhas? Nós, como ovelhas, temos responsabilidades? Sim, claro que temos. Por ora, nós ouvimos aquele dizer, né? Não, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero. A minha vida é livre. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você entrou no Evangelho para não ser governado, se você entrou no Evangelho para não ser guiado, se você entrou no Evangelho para não ser alimentado e não ser protegido, era melhor não ter entrado. Porque uma vez que se deu para o Evangelho, agora é o Evangelho na vida. Agora é aquilo que Cristo quer na vida e não o que eu quero. Então, nesse caso, é como foi dito nessa manhã. Precisamos renunciar diariamente o nosso eu. E termos no emblema do nosso coração a esfinge que Paulo tinha. Já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Porque tornou-se cristão, morreu para o mundo, passou a viver para Cristo. Então, a minha conduta de vida, o meu modo de viver, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de vestir, não é mais para mim, é para Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Então haverá situações que eu vou ter que abrir mão mesmo, de mim mesmo, para que Cristo cresça na minha vida. Senão, eu posso estar realmente no rebanho, mas não ser ovelha. E vale a pena dizer que naquele último dia está escrito que o Senhor Jesus separará o rebanho. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Ele separará as ovelhas dos bodes. Isso é Bíblia. Isso não é interpretação minha. Isto é o que a Bíblia fala. Haverá uma separação no rebanho. Haverá realmente naquele grandioso dia, aqueles que serão avaliados pelo Senhor
e recompensados por terem sido ovelhas. E haverá a separação esta que será feita pelo Senhor daqueles que não se preocuparam em ser ovelhas. Eles foram tudo, menos ovelhas. É fácil dizer, abrir a boca e pronunciar: o Senhor é o meu pastor. Mas na prática, Ele está sendo. Utilizamos o Salmo 23 para tanta coisa, para várias alegorias na nossa vida. Mas deixamos de lado o conteúdo do Salmo, do aprendizado prático, do reconhecimento. Se o Senhor é o meu pastor, como devo ser então como ovelha? Como devo ser como participante desse rebanho que é dele? Não é de ninguém, é dele. Então temos que realmente aprender. Aprender o quê? Aprender a ser ovelha. O nosso foco principal nesta manhã é voltado para isso, para aprendermos a ser ovelhas e não religiosos. Porque religioso até o diabo é. Não pense você que Satanás não é religioso. Ele é. Ele conhece a Bíblia mais do que eu, mais do que você, mais do que todos nós juntos. Se juntarmos todo o conhecimento que temos e chegarmos diante do diabo e dizer bem assim: olha, nós sabemos a Bíblia mais do que você. Nós todos juntos. Ele vai dizer: não, vocês não conhecem. Então, não é o conhecer. Não é o conhecer. É aquilo que conhecemos e como praticamos isso. É aquilo que sabemos e como transformamos isso em ações, em comportamento, em vida. Então, observe. Quais são, então, as responsabilidades das ovelhas? Fala comigo. Diga assim: seguir. Outra vez: seguir, obedecer, amar e confiar. Há 4 responsabilidades concernente ao pastoreio. O pastor, o bom pastor, ele governa, ele guia, ele alimenta, ele protege. Em contrapartida, as ovelhas respondem. Como? Seguindo. Uma vez que o pastor guia, as ovelhas devem o seguir. Essa é a verdade. Se Jesus é o nosso bom pastor, estamos o seguindo? Ele guia. Se ele guia, ele quer ser seguido. Outra coisa, ele governa. Ele governa. Ele é o governante das ovelhas. Ele alimenta e ele protege. Para quê? Para que nós venhamos o seguir, o obedecer, o amar e confiar. Fala comigo. Obedecer, amar, seguir e confiar. Amém? Estão entendendo? Olhe o que Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Palavras de Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Observem, as minhas ovelhas. Se Jesus diz assim, as minhas ovelhas, é porque tem ovelhas que não são dele. Explicado, muito explicado. Senão ele diria, todas as ovelhas me seguem. Não, mas ele não diz, todas as ovelhas me seguem. Ele diz, as minhas ovelhas. Quem me segue são minhas ovelhas. Aqueles que não são minhas ovelhas continuarão como religiosos, continuarão na igreja, mas não estão me seguindo. Não estão me seguindo. A pergunta que o Espírito Santo faz nesta manhã é: a quem você tem seguido? Seus próprios ideais? Sua própria mente? Sua própria vontade? A quem você tem seguido? As minhas ovelhas. Ele não é ovelhas de todos. É muito forte o que eu vou falar, mas é a verdade. Nem todos na igreja são ovelhas de Cristo. Compreende? Nem todos são. Porque tem um coração rebelde. Porque tem um coração indisposto em servir. Porque as suas atitudes não condiz com o ser ovelha de Cristo. Então Jesus, ele é direto. Ele não tem meio termo. Todas as vezes que você lê o capítulo 10 de João, vai estar muito claro. Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me obedecem. As minhas ovelhas estão debaixo do meu governo. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas se alimentam daquilo que eu as dou. Amém, igreja? Do que você tem se alimentado? Daquilo que Cristo tem te dado? Ah, pastor, eu agradeço muito a Deus, porque Deus, na pessoa de Jesus, tem sustentado, tem levado o pão de cada dia. Não estou falando disso. A sua alma, o seu espírito, o seu interior, tem se alimentado daquilo que é de Cristo. Nós vivemos no mundo das informações e acabamos sendo alimentados por aquilo que não é de Cristo. Tudo que você vê na internet é alimento saudável para a sua alma. Tudo que você vê na internet veio de Cristo para a sua vida. Aprenda a filtrar as coisas. Aprenda realmente, a fazer uma seleção das coisas. E escute, para que você não se prejudique no futuro. Lendo o versículo de novo. As minhas ovelhas, nem todas são. Por isso tem essa palavra, as minhas. Se fosse todas as ovelhas, fosse dele, ele dizia, todas as ovelhas são minhas. Mas ele está dizendo, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Preste atenção aqui. Se Jesus não conhece ou não reconhece todos como ovelhas, nem todos o reconhecem como pastor.
Ei, olha para mim, por favor. Se Cristo não é reconhecido como pastor na sua vida, será que eu sou? Pensa nisso. É importante pensar. Observe isso. Que em primeiro lugar eu tenho que reconhecer a Cristo. Se eu reconheço a Cristo, eu reconheço quem Ele colocou como auxiliar dele. E é muito sério isso. Ele diz: ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. Amado, aqui há uma implicância muito séria. Nós temos a tendência de estar seguindo a nós mesmos e envolvendo a Jesus. E isso é comportamento de cabrito, não é comportamento de ovelha. É indisciplinado. É indeterminado, é resistente. Então aqui fica realmente uma profunda reflexão. Como ovelha de Jesus, temos realmente ouvido a voz dele? Para ouvir a voz dele precisa ter comunhão, precisa ter intimidade. Precisa ter relacionamento. Segundo, seguir. Podemos estar na caminhada seguindo os nossos próprios passos. Seguirmos as nossas próprias vontades. Mas ele diz: as minhas ovelhas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ele tem aqui 3 promessas. Diga comigo: Jesus tem 3 promessas para aqueles que são verdadeiramente ovelhas. Primeira promessa, vida eterna. E eu lhes dou vida eterna, vida sem fim. Segunda promessa, não perecerão, estarão guardadas. Qual é a quarta função do pastor com as suas ovelhas? Qual a quarta função? Lembra aí para mim, você que gravou na sua mente. Qual é a quarta? Proteger. Proteger. Então Jesus vem e diz assim: não perecerão, estão sob a minha proteção, debaixo da minha proteção, eu as protejo. Então ele promete vida eterna, ele promete proteção e diz assim: ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Ninguém vai arrebatá-los das minhas mãos. Isso é confortável, porque alimenta o nosso coração o desejo de ser a cada dia mais ovelha de Cristo. Amém? Ou não? Ou basta uma vida de religioso? Ou basta uma vida de frequentar a igreja? Não. Ele diz: aqueles que são minhas ovelhas, aqueles que estão no meu governo, debaixo do meu cuidado, ninguém vai tirá-las das minhas mãos. Mas se eu não sou ovelha, mas se eu sou aquela pessoa que Jesus não me governa, se eu sou aquela pessoa que Jesus não me orienta, não me guia, sou guiado pelas minhas emoções, conduzido pela minha carne, voltado e embriagado pelas coisas que o mundo me oferece, não sou ovelha.
não use a palavra de Deus. Em nome de Jesus, não usa a palavra de Deus como chavão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em desobediência? Como Ele é o teu pastor se você está em desobediência com Ele? Alguém me entende? Compreendeu? Vejam, o não cristão, aquele que ainda não se converteu, ele não é ovelha de Jesus. Como? É conforme Jesus disse. Não é conforme o que eu queira. É conforme Jesus disse. Em Mateus 9:36, Jesus disse: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que falta ao mundo? Ao mundo falta ser apacentado. O mundo precisa de um pastor. E isso nos dá um entendimento porque pastores são tão perseguidos na terra. Porque pastores que são nada mais, nada menos do que auxiliares de Cristo, eles são tão criticados. Porque eles receberam a responsabilidade de cuidar, de apacentar, de guiar, de alimentar, de gerar vidas para o céu. E Jesus disse: aquele que não está debaixo do cuidado de um pastor, ele não tem pastor. E Jesus viu uma multidão como aflitos, exaustos, como pessoas desorientadas. Por favor, escute isso. Quem não é apacentado é desorientado. Vive uma vida desorientada porque não é apacentado. Nunca queira realmente ser autoridade sobre você mesmo e dizer bem assim: olha, eu não tenho ninguém como autoridade sobre a minha vida. Porque até Jesus tem. A autoridade sobre Jesus é Deus o Pai. Amém? Esse negócio de não prestar contas a ninguém é uma grande bobagem do ser humano. Um dia ele vai ter que prestar, querendo ou não. Gostando ou não, um dia ele vai ter que prestar contas. Fala comigo, diga bem assim: o bom pastor cuida de nós. Diga: Jesus, eu te agradeço por ser o meu bom pastor. Aplauda ele. Vejam, do versículo 2 e 3 dos Salmos, encontramos, é exatamente aqui a revelação do pastor para com as ovelhas. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Nós vemos aqui 5 coisas que o pastor faz em nossas vidas. 5 coisas que Jesus, como o nosso bom pastor, faz. Repitam, diga: ele me faz descansar. Diga: ele alimenta, nutre e fortalece a minha alma. Diga: ele refrigera a minha
alma com a sua palavra e o Espírito Santo. Diga a ele: guia-me no caminho da santidade e me conduz para o céu. E a quinta coisa, repitam, diga: tudo isso ele faz por amor a si mesmo. É o que está escrito, por amor ao seu nome. Eu espero que você passe a ver o Salmo 23 de uma maneira diferente depois desta mensagem. Que o Salmo 23 não sirva mais de um chavão, mas sirva de uma didática, de ensino na sua vida. Porque é interessante isso. Ele nos faz descansar. O nosso bom pastor é o nosso descanso. Diga: Jesus é o meu descanso. Todos aqueles que têm a sua vida conduzida por Jesus, governada por Jesus, guiada por Jesus, têm uma vida descansável. Note a diferença, é muito fácil, note a diferença. Olha para o comportamento de duas pessoas. Preste atenção aqui, vem aqui comigo. Olha, percebe uma vida de uma pessoa que tem orientação bíblica, governo bíblico e o Espírito Santo. E uma vida de quem não tem orientação bíblica, governo bíblico e nem o Espírito Santo. Notou a diferença? Quem é que vive mais cansado? Quem é o descansado aí? O descansado é aquele que está debaixo do governo de Cristo. O descansado é aquele que está sendo guiado pelo Senhor. O descansado é aquele que está sendo alimentado pelo Senhor. Por isso está escrito: ele me deita em pastos verdejantes, ele me guia mansamente, ele me faz beber das águas tranquilas, ele refrigera a minha alma e ele me introduz nas veredas da justiça. Isso é uma vida descansável. Já quem não está debaixo dessa orientação, já quem não vive debaixo do governo do bom pastor, vive uma vida cansada, uma vida sobrecarregada, uma vida oprimida, uma vida cheia de altos e baixos nas suas emoções. Por isso, eu digo que o bom pastor, ele cuida, fazendo-nos descansar, nos alimentando, nutrindo, fortalecendo, refrigerando, refrigera-nos com a sua palavra, refrigera-nos com o seu Espírito, guia-nos através da sua palavra e do seu Espírito pelo caminho da santidade, e andar no caminho da santidade nos garante vida eterna. Mas temos uma pergunta: por que o bom pastor Jesus Cristo cuida de nós? Por que ele cuida de nós? A partir de agora eu revelo para vocês as características das ovelhas. Primeira característica: ovelha não possui uma boa visão. Uma ovelha, um animal chamado ovelha, não tem uma boa visão. A ovelha não enxerga mais do que 10 metros. Jesus tem interesse em nos guiar,
Observa que o Salmo fala de guiar. Ele guia. Por que guia? Sabemos que todo aquele que guia não vai guiar quem enxerga bem. Quem tem uma boa visão não precisa de guia. Concordam? Só precisa de guia quem não enxerga bem. É assim a vida comum. Quem não conhece o caminho, não conhece as coisas, precisa de guia. E a ovelha, ela não tem, cientificamente falando, ela não tem uma boa visão. As ovelhas não enxergam mais do que 8 a 10 metros à sua frente. Por isso, ela não tem senso de direção e não tem percepção de perigo. Observe o que é que acontece na igreja. Para alguns, tudo é de Deus. Ele abraça qualquer doutrina sendo de Deus. Ele não tem visão. E às vezes discorda. Mas ele não discorda porque é ovelha. Ele discorda porque ele é bode. Amém? Eu tenho um objetivo com essa mensagem. E o objetivo dessa mensagem é nos fazer mais ovelhas. É tratar a nossa natureza. Não tem como realmente ter uma natureza dócil sem auto se conhecer. Se eu realmente não auto me avaliar e não disser para mim mesmo, eu preciso mudar nisso e naquilo outro, não haverá mudança nenhuma, por mais oração que faça. É preciso também renunciar. 2, a ovelha é um animal totalmente dependente. Todas as ovelhas de Cristo dependem dele, são dependentes dele. No dia que eu disser, Jesus, eu já sei, não dependo mais de você, eu deixei de ser ovelha dele, para viver, para pregar, para cantar, para amar a mim mesmo, ao próximo. No dia que eu deixar de depender de Cristo, eu deixo de ser ovelha. Dependemos dele. Então a ovelha, ela é um animal totalmente dependente. Ela jamais conseguirá viver sem a presença de um pastor cuidando. Isso realmente abre os nossos olhos para ver dentro da igreja como realmente estamos associados nesse rebanho, e nesse rebanho também há bodes. Essa é a verdade. Se não houvesse, Jesus não diria que vai fazer a separação. Ele vai fazer a separação. Por quê? Porque nem todos são ovelhas. Tem bode? Tem. E observa, assim como o bode animal, ele se revolta contra o pastor, vai o pastor da ovelha tanger o bode para ver o que é que ele faz. Ele vai até ali, volta e dá uma cabeçada em cheio no pastor. Dentro da igreja acontece isso. Essas pessoas fazem a mesma coisa com Jesus. Elas tomam decisões achando que estão tomando decisões guiadas por Jesus e não estão. Eu achei muito interessante, foi o testemunho aqui de Grace Kelly. Ela deu um testemunho. Ela disse que orava, a Helena vivia realmente cheia de enfermidades, era enfermidade constante. E ela orava, foi falta de oração, não, e ela orava, e ela estava lá na casa dela e falava com Deus. Deus, Helena, estou cansado, todo dia em Salvador, todo dia doente. Deus, sabe foi que o Senhor falou ao coração dela?
leva para o anjo da igreja orar por ela. Ele não poderia ter feito lá no quarto de Helena com o Gleice Kelly? Ele poderia, ele não é Deus, ele não é o Senhor, mas ele não quebra princípio. Leva para o anjo da igreja orar. Pede para o anjo da igreja orar. Ela trouxe. Depois do culto, terminou o culto. Pastor, eu trouxe a Helena para o senhor orar. Tá bom, vamos orar. Repreende toda a enfermidade dela. Repreendemos. A menina não adoeceu mais. Pergunta a Gleice Kelly como foi que aconteceu. Deus não quebra princípio. Se eu sou o pastor auxiliar dele aqui na terra, é porque ele escolheu. É porque ele ungiu. Ele me designou para isso. Mas tenho que me comportar, tenho que viver como ovelha. Não é porque sou o pastor auxiliar do reino de Deus. Jesus é o sumo pastor e eu sou o pastor auxiliar, auxilio ele, mas eu tenho que viver como ovelha. Afinal, ele é que é o sumo pastor. Ele é que é o grande pastor. A terceira característica das ovelhas. A ovelha é um animal muito sensível. Não se deita se estiver com medo. Presta atenção nisso. Aqui nós estamos também estudando o lado científico das ovelhas. Então a ovelha não se deita se estiver com medo, com fome, brigada com a outra ovelha ou atacada por insetos. A ovelha não consegue dormir se o curral estiver cheio de insetos. Por isso que o pastor está ali sempre cuidando, protegendo, limpando, dando o melhor, a gramazinha, a água melhor, provando da água primeiro para poder botar as ovelhas para beber, para que aquela água não esteja contaminada e não venha adoecer o rebanho. 4. As ovelhas é teimosa e possui hábitos repetitivos. Pasta nos mesmos lugares até acabar o pasto. Defeca na sua própria terra, liberando vermes, parasitas. Se o pastor não interferir, ela fica parada, estagnada no mesmo lugar. E comparando ovelha com rebanho de Deus, mano, é a mesma coisa. É a mesma coisinha. Eu disse, Jesus, agora eu entendo porque Davi falou a respeito de ovelhas e de pastor. Ele lidava com ovelhas, Davi era pastor de ovelhas, e agora ele se coloca como ovelha, e Deus, o Senhor dos Exércitos, é o sumo pastor dele. Jesus é o sumo pastor dele. Então ficou tudo entendido. Mas se a gente não para estudar, se a gente não para analisar o porquê, o para quê, as coisas concernentes à Bíblia, a gente fica sem entender, ou tem um entendimento vago. Como por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas não termina nisso. Não termina nessa expressão. Tem os porquês. Tem os paraquês. Então é muito interessante. É muito interessante isso. Então observe. A ovelha, ela é carente e dependente. Ela precisa ser pastoreada. Por isso Davi, que foi pastor de ovelhas, guerreiro, rei de Israel, poeta, músico, reconhece: o Senhor é o meu pastor
Eu digo como pessoa, não digo como pastor, eu digo como ovelha. Se Deus não estivesse cuidando de mim, pode ter certeza que jamais eu saberia cuidar de mim mesmo. Eu não sei cuidar de mim mesmo. Ninguém sabe cuidar de si mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos guia pela vereda da justiça. Ele nos guia por aquilo que é certo. Ele nos guia por aquilo que é direito. Ele nos guia por aquilo que deve ser feito e não pelo que eu acho que deve ser feito. Diga comigo, se você crê assim como eu creio, levante a sua mão e diga: o meu querer já foi crucificado com Cristo. Não é fácil, porque tem que abrir mão. E tem que abrir mão de muitas coisas. Ah, pastor, então eu tenho que parar a minha vida por causa da igreja. Não, você é muito inteligente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de comando, de prioridade. Quem prioriza a sua vida, quem é prioridade na sua vida, a quem você dedica mais, é ali que está o seu tesouro. Isso é fato. Ah, eu me dedico ao trabalho. Então o tesouro está no trabalho. Ah, eu me dedico a Deus. Deus em primeiro lugar. O seu tesouro é Deus. As demais coisas são acrescentadas. E isso é normal. Amém? Você está entendendo? Eu estou falando do sumo pastor, do bom pastor, do excelente pastor, do excelente Senhor Jesus Cristo. O nosso bom pastor zela, diga zela, diga cuida de cada um de nós. No versículo 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Como ele faz? Ele faz de 4 maneiras. Repitam comigo essas 4 maneiras. Diga: ele zela, cuidando de mim, mansamente, através do seu Espírito. Diga assim: o Espírito Santo me ajuda a vencer. Diga comigo: a sua presença é o único apoio seguro que eu tenho. Diga comigo: as suas correções me fortalecem e me fazem crescer. E a quarta é que a sua vara e o seu cajado, como está escrito no versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isto? São sinais do seu governo, da sua consolação, com o propósito de nos levar à obediência. Vou traduzir para você. Ouça. A vara do Senhor e o cajado do Senhor só tem um objetivo: nos levar à obediência. Toda correção do Senhor tem um propósito: levar à obediência. É igual um pai dá umas palmadas no menino e diz: você não vai fazer mais isso, vai? Não, eu não faço mais. Aprendeu, né? Aquelas palmadas levou ele à obediência.
A vara e o cajado do Senhor te leva à obediência. Nem que ele tenha que jogar no leito de dor. Ele não está preocupado como ele vai usar o cajado. Ele não está preocupado como ele vai usar a vara. Bem que a vara ele usa mais para nos defender. Mas o seu cajado é para nos corrigir. É para nos chamar. O cajado parece assim um cabo de guarda-chuva, mal comparado. Mas tem aquela volta igual o cabo de guarda-chuva tem. Então aquilo ali é para enganchar no pescoço da ovelha. A ovelha está fugindo, está saindo do pasto, está saindo da direção. Então o pastor vem com um cajado, engancha no pescoço e puxa. Você não vai não, você não foge não. Ei, no mundo evangélico hoje é diferente. Quando o pastor usa o cajado, eu não fico mais na igreja. Eu não vou com a cara daquele pastor. Olha. Fala comigo, diga quem ama. Outra vez, quem ama, corrige. Você não entrega seus filhos para qualquer um realmente educar. Entrega. Assim é o pastor. Ele não vai entregar suas ovelhas para qualquer uma educar. A responsabilidade é dele. Ele é o auxiliar de Cristo. Então eu não hesito usar nem o cajado e nem a vara. Uma vez que, se mansamente o Espírito nos ajuda a vencer, a presença de Deus, a presença do Espírito, é o único apoio seguro que temos. Todas as correções do Senhor nos fortalecem e nos fazem crescer. E a sua vara e o seu cajado são sinais do governo dele na sua vida. Diga comigo, se o meu pastor, se o meu bom pastor não me corrige, é porque ele não me ama. Alguém entendeu? Se o Senhor não nos corrigir, amado, Ele não nos ama, Ele nos entregou a nós mesmos. Se o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Ele não quer ver a nossa perdição, Ele quer realmente que o propósito determinado para as nossas vidas, que é o céu, nós venhamos alcançar. E para finalizar, digam comigo, o bom pastor me protege e me ampara. Salmos 23, versículos 5 e 6 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Digam amém. Amém. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não. Vocês aplaudem já. Eu mudei o verbo. Eu coloquei o verbo hoje e agora. Eu disse, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Diga comigo, Ele é o meu pastor e nada tem me faltado. Não tem faltado ensinamento, não tem faltado direção, não tem faltado o amor dele, não tem faltado a paz dele, não tem faltado nada. Nem o céu tem nos faltado. E se continuarmos agindo como ovelhas, muito mais dele
teremos, porque Ele sabe cuidar das suas ovelhas. Amém? Diga comigo: Jesus tem cuidado muito bem de mim. Obrigado. É verdade isso? Aplauda Ele. Aleluia. Olha, falando de proteção e amparo, Jesus, como nosso protetor, Ele é o nosso guerreiro. Você sabia que tem guerras que Jesus vence para nós? E nós nem sequer precisamos guerrear. Ele vence para nós. Então, como protetor, Ele é guerreiro, sacerdote. Você sabia que só Ele pode ungir a nossa cabeça com óleo? Eu unjo vocês, mas se Ele não verdadeiramente ungir, não tem unção. Tem simplesmente óleo na cabeça. Alguém compreendeu? Alguém entendeu? Somos ungidos pelo Espírito Santo continuamente, várias vezes. Unge a minha cabeça com óleo. As suas provisões são abundantes e necessárias. Olha as provisões de Jesus. Diga: paz, alegria, amor, fé, paciência, bondade, misericórdia. Isso é muito mais do que feijão, arroz, carne. As provisões dele, a sua bondade e a sua misericórdia me alcançarão todos os dias. Fala comigo: todos os dias eu desfruto da bondade e da misericórdia de Deus, do meu bom pastor. Deu para entender agora porque nada falta? Começou a perceber que o Salmo 23, ele é muito didático, e ele não é realmente uma expressão de um simples chavão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não. Ele é o pastor por excelência, Ele sabe cuidar de mim. E cuida muito bem de mim. As maiores reservas de provisões para nós não estão aqui. Elas estão nas mansões celestiais. Coisas maiores nós teremos lá. Coisas mais abundantes nós teremos lá. Porque tudo lá é eterno. Pensa comigo. Aqui ganhamos milhões. Gastamos milhões. Não levamos um centavo. E lá não precisamos de milhão nenhum. E temos tudo. Amém? Lá não teremos falta de coisa alguma. Aqui, por mais que se tem, mais falta. Quanto mais se tem, mais falta. Está faltando isso, está faltando aquilo. Está faltando um carro melhor. Está faltando uma casa mais confortável. Está faltando, sempre está faltando. É porque verdadeiramente não se tem o verdadeiro pastor. Porque aquele que tem o verdadeiro pastor, assim diz: Ele é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará.
Igreja, você está aqui nessa manhã? Quem está aqui, diga amém. Conclusão. Diante de tudo isso, precisamos aprender a ser ovelhas. Tirar essa camisa de religioso e verdadeiramente pedir ao sumo pastor Jesus que venha tosquiar, que venha limpar a nossa lã, para que a nossa lã fique mais linda. Que Ele venha cada vez mais fazer de cada um de nós, e nós cada vez mais aprendermos o que verdadeiramente é ser ovelha. Para isso, devemos reconhecer a nossa insuficiência, reconhecer a nossa dependência. Repitam comigo, diga: sem Jesus, eu não chego a lugar algum. Não tem lugar que dá para realmente chegar se Jesus realmente não nos conduzir. Nós podemos chegar a qualquer lugar, mas é da perdição. Mas o verdadeiro lugar, o lugar da bênção, da graça, da misericórdia, da abundância, da alegria, do prazer, da satisfação real, só Jesus para nos levar. E Ele nos leva. Diga: Ele me leva a pastos verdejantes. Diga: o Senhor, o meu bom pastor, Ele não me bota em pastos secos. Somos nós, que pulamos e vamos atrás de uma pastagem indevida. Ele tem uma promessa para nós. E a promessa dele é: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Palavras do nosso Deus, através de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15. Eu mesmo apacentarei. Gente, é tempo de ser apacentado por Jesus. Para Ezequiel era uma promessa futura, para nós não é promessa, é uma realidade presente. Aquilo que para Ezequiel era uma realidade que haveria de acontecer, para nós é uma realidade que já aconteceu. Fala comigo, diga: Jesus é o meu bom pastor. Se coloca em pé.